Invocamos ao Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele nos inspire a meditar em Sua Palavra, como quem está em busca de um tesouro, que nela encontremos o tesouro mais valioso do que são as nossas pretensões. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o 8º domingo após Pentecoste, a lemos em Mateus capítulo 13, os versículos 44 até 52. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Estas são as palavras do Santo Evangelho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Há poucos dias o nosso estado foi atingido, mais uma vez, por uma grande enchente. Faço referência a isso porque, em meio a catástrofes, podemos observar algo que realmente chama atenção. Podemos ver pessoas que foram atingidas no seu próprio patrimônio, tiveram perdas, quem sabe, seus móveis, sua casa, um ente querido. Essas mesmas pessoas se deslocam para outros locais com o propósito de ajudar pessoas. Nos surpreende quando se vê este comprometimento, esse sacrifício pessoal em favor de pessoas estranhas. No texto da epístola deste final de semana, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, especificamente no versículo 29, nós vamos ler ali que o apóstolo Paulo diz que aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, são predestinados para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Vemos, pois, nestas catástrofes, a imagem do Filho de Deus, servindo comida, resgatando vidas em perigo, promovendo o bem nos outros
desinteressadamente. Um pastor relatou que num certo episódio ele estava dando uma palestra, quando de repente ele vê na sua audiência uma jovem senhora. Esta lhe chamou muito a atenção, tanto que depois da palestra esta pessoa se dirigiu ao pastor e perguntou: por acaso eu o conheço? O pastor disse: não, eu penso que tu não me conheces, mas eu aposto que a tua mãe se chama Wanda. O pastor estava certo. A jovem era exatamente filha desta senhora chamada Wanda. A jovem se parecia tanto com sua mãe que era inevitável que quem conhecesse a sua mãe não viesse a reconhecê-la. Houve uma situação em que eu fui até o consultório de um médico, membro de minha congregação. Enquanto o aguardava na sala de espera, um menininho, também membro da congregação, veio até a porta do consultório. Olhou para mim, sorriu e voltou correndo para junto de sua mãe. Após a consulta, eu pude conversar com o médico. Ele me contou que ao voltar, o menino disse: Jesus está lá fora. Uma outra cena muito comum é quando estamos conversando com pessoas e alguém fala alguma coisa um pouco mais pesada. Quando observa que o pastor está presente, ela pede desculpas por isso. Dá a impressão que nós pastores somos identificados com Cristo. E as pessoas, ao dizerem algo que não consideram conveniente, pedem escusas, quando ficaria muito mais bem se elas então se dirigissem diretamente a Cristo e pedissem perdão a Ele. Por outro lado, fico triste, chateado, quando as pessoas olham para a gente e não se lembram de Deus. Eu gostaria muito que, quando outros olhassem para nós cristãos, pudessem sempre ver refletido em nós a imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Alguém disse: o serviço, o objetivo da igreja é se tornar a imagem de Cristo no mundo. Eu tenho a impressão de que estas palavras do apóstolo Paulo são ainda mais pessoais do que aquilo que foi contado anteriormente. É o propósito de Deus que cada um de nós seja tornado semelhante à imagem do seu Filho. O pastor idoso, certa vez, surpreendeu os seus colegas mais jovens, perguntando: onde Deus vive? Estes pastores mais jovens prontamente responderam: o mundo está repleto da glória de Deus. O idoso discordou e disse: Deus vive onde as pessoas o conhecem, o recebem em fé e confiança. Talvez as pessoas que gostam de criticar possam olhar para mim ou para ti sem se lembrar de Deus e perceber que nós nem sempre confessamos e refletimos a imagem de Cristo.
Nós somos surpreendidos muitas vezes depositando a nossa confiança em nós mesmos. A leitura do Evangelho para este 8º domingo após Pentecoste apresenta pessoas que se tornaram completamente comprometidas com algo valioso. Num caso, tratava-se de um tesouro, no outro, uma pérola. Em ambos os casos, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a isto. O objetivo de ambas é afirmar que, uma vez descoberto, o reino de Deus é algo tão valioso que qualquer outra coisa na face da terra tem um valor menor do que este reino. É precisamente neste sacrifício, neste comprometimento, que nós vamos ver a imagem de Cristo. E muitos voluntários, em circunstâncias totalmente adversas. Em contrapartida, provavelmente a nossa falta de sacrifício, a nossa falta de comprometimento é que prejudica o refletir da imagem de Cristo às outras pessoas. A esta altura eu quero exclamar com vocês: ó Deus, nos ajuda a podermos refletir sempre a imagem de nosso Salvador. Não é esta uma questão chave na vida cristã? Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não conseguiremos nunca refletir a imagem de Cristo. Você sabe muito bem que numa sala escura, um espelho não reflete nada a não ser a própria escuridão. Somente quando nós estamos sendo iluminados por Cristo é que nós podemos refletir. Ainda no texto do Evangelho encontramos uma terceira parábola. Diferente das duas primeiras, Jesus compara o reino dos céus como uma grande rede que é colocada no lago e que pegou peixes de todos os tipos. Depois que os pescadores puxaram esta rede para fora, eles separaram os peixes. Aqueles que eram próprios para alimentação, dos que não eram aproveitáveis. Jesus diz que no fim dos tempos os anjos separarão os maus dos íntegros, assim como estes pecadores classificaram os peixes. Alguém colocou neste texto uma observação interessante. Escreveu: tu guardas estas coisas? Jesus continuou sua imediata interpretação desta parábola com a frase de um professor. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Ele perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam estas coisas? Eles responderam: sim. Então ele disse: pois isto quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Esta última oração me faz lembrar do tempo em que Jesus disse que ele não veio para abolir a lei e os profetas,
mas para a cumprir. O novo professor da lei, o que ensina o caminho do reino, deve ser capaz de manter o que é verdadeiro e bom da antiga aliança e aplicá-la à nova aliança. Um novo pensamento presente nesta parábola, que deve ter chamado muito a atenção dos discípulos, é a universalidade da obra de Deus. A rede é colocada no lar com o objetivo de alcançar toda espécie de peixe. Não apenas aqueles do povo de Israel, não apenas aqueles que são parecidos conosco, mas a obra da missão de Deus no mundo visa levar o evangelho da salvação a todo e qualquer pecador. A imagem de Jesus, da grande rede com todo tipo de peixes, nos faz reconhecer que a igreja proclama este evangelho a pessoas de muitas raças, de diferentes culturas. Isso nós já vimos nas parábolas anteriores, a parábola do semeador, do joio e do trigo. Realmente, a maioria dos cristãos no mundo não são tão semelhantes a nós. Por exemplo, muitos cristãos adoram a Deus não usando a língua portuguesa. Outros usam o inglês. Nos países africanos, os seus idiomas nativos. A Europa está cheia de diferentes idiomas. É fascinante como Jesus torna grandioso o reino dos céus e o descreve de forma bem simples com estas suas tão belas histórias chamadas de parábolas, tornando fácil a compreensão para nós. Mas esta é a história da vida de Jesus. Ele tomou a grandiosidade de Deus e a pôs nisto, numa frágil criança recém-nascida. Ele tomou a enormidade do amor de Deus e o pôs na carne e habitou entre nós. E Jesus tomou a enormidade da graça de Deus e a colocou em prática. Ele tomou a imensidão dos nossos pecados sobre Ele próprio. Ele tomou a grandiosidade do perdão de Deus e aplicou isto a todos que nele creem, num ato de total sacrifício na cruz. Ele tomou a maravilha da ressurreição e da vida eterna e o aplicou a todos aqueles que são tementes a Deus no dia da Páscoa. Agora, Ele pega tudo isso e põe em ti e em mim. Nós estamos desta forma sendo transformados à sua imagem. Ele coloca a sua grande missão e todos o mistério que isto envolve nas mãos comuns de seres humanos, nas tuas e nas minhas mãos. E aí exclamo novamente junto contigo: ó Deus, me ajuda. Amém.